Então eu vou começar. Hoje a gente vai ter o Vlad aqui falando para a gente. Depois ele vai se apresentar aí e tocar o barco. Queridos, eu queria, então, pensar essa questão, onde seus pés pisam, a teologia de Frei Beto. Mas vou me apresentar a vocês. Eu sou carinhosamente chamado de Vlad. Entre você me chamar de pastor Vladimir ou pastor Vlad, vamos tornar tudo mais simples, não? Então, chama de Vlad. Eu sou formado no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Eu sou de tradição batista. E desde 2014 nós caminhamos dentro de uma eclesiologia que nós chamamos de eclesiologia de igreja orgânica ou simples. E fizemos uma opção consciente por teologia latino-americana. Então, a Redenção Baixada é um coletivo formado por irmãos e irmãs que pensam a partir da teologia da missão integral. Nós temos, inclusive, o último pacto da Cidade do Cabo, né, que é o pacto, me falha a memória, de 2010, é a nossa declaração de fé. Além disso, a gente acabou também se instrumentalizando com outros saberes, pedagogia, que nos levou a uma pós em gestão escolar, e por conta da nossa atuação profissional desde 2016 em favelas, né? A gente atua numa favela no Rio de Janeiro chamada Jardim Gramacho. Eu quero o meu também. Nós estamos, então, numa outra especialização. Lá em Jardim Gramacho, nós atuamos como coordenação pedagógica, atuamos na articulação territorial ou social de uma organização chamada Casa Semente. Então, para mim é uma honra poder estar aqui com vocês, poder também trocar com vocês, tá bom? Eu queria fazer alguns acordos aqui com vocês, tá bom? O primeiro acordo pode parecer tão simples, né? Pode parecer tão inusitado, vamos respeitar as diferenças e vou explicar o porquê. Eu entendo que quando a gente fala de teologia latino-americana, quando a gente fala de autores latinos, quando a gente fala de teologia propriamente dito, a gente vai se deparar com alguns pontos que para nós podem fazer sentido e para outros não. Então, respeito às diferenças, ele é de fundamental importância. Então, eu peço aos irmãos que, na medida que a gente for compartilhando todo o conteúdo, no final, a gente possa expressar nossas dúvidas, nossas inquietações, mas sempre de forma extremamente respeitosa. Eu entendo que há uma polarização em vários âmbitos da sociedade brasileira e dentro do campo da teologia não poderia ser diferente. Segundo, não tenho medo de perguntar. Então, você pode anotar, você pode, inclusive, acredito eu, colocar no chat, e aí o Francisco, que fica como host, ele vai anotando também, mas de repente você quer abrir o microfone para falar no final, fique à vontade para a gente também poder trocar. E, por último, mantenha a comunicação de duas vias. Nós vamos falar sobre uma pessoa, que é o Frei Beto, ou sobre alguns aspectos da sua percepção teológica, mas isso não significa que nós estamos aqui numa defesa irrestrita de tudo que ele é e de tudo que ele produz, seja no campo dos movimentos sociais, ou seja até mesmo no campo das suas publicações. Há algumas questões que ele traz, algumas questões que ele nos apresenta, que para mim, como pastor local, e porque eu desenvolvo a partir da redenção e também a partir das nossas atuações em Jardim Gramacho, faz todo sentido. Então, a proposta aqui não é, digamos, catequizá-los, mas conversar, trocar, e sabendo de que esses saberes poderão enriquecer a nossa caminhada de alguma forma, tá bom? E aí eu começo citando essa frase maravilhosa do Paulo Freire, que ele diz que não existe imparcialidade, todos são orientados por uma base ideológica. A questão é se sua base ideológica ela inclui ou ela exclui. Então, não há neutralidade em nenhum âmbito da produção humana. Todos nós falamos a partir de um ponto de vista, seja geográfico, seja social, seja muitas vezes também das nossas possibilidades. Então, não existe um discurso que seja neutro. A neutralidade, com todo respeito, os irmãos e irmãs, a neutralidade não existe, a imparcialidade não existe. Como eu brinco, né? Neutro é apenas o shampoo que você usa, meu irmão, minha irmã, para lavar os seus cabelos, por exemplo. Então, neutro pode ser esse produto, mas as nossas opiniões, aquilo que a gente cria, aquilo que o homem faz, aquilo que a humanidade tem produzido, é fruto, muitas vezes, das nossas circunstâncias. Eu e você, todos que estão aqui, somos nós e as nossas circunstâncias. Então, quando Paulo Freire faz essa afirmação,
ele está dizendo, então, que a gente precisa fazer a pergunta, afinal de contas, essa base, essa teoria, essa praxis, ela inclui pessoas ou ela exclui pessoas? Agora, ninguém atua no vácuo. Nenhuma produção acontece sem levar em consideração aspectos sociais, geográficos, antropológicos, culturais. Posto isso, eu queria que você entendesse um princípio que é muito simples. Essa expressão pega a visão, é uma expressão muito comum que os meninos e meninas aqui nas favelas do Rio de Janeiro usam, né? Eles usam essa expressão que pega a visão, assim, fique atento a uma questão que eu acho que é importante quando a gente pensa teologia, não só teologia latino-americana, mas, por exemplo, quando a gente pensa o jeito de fazer teologia, como é que se faz teologia? Qual é a maneira que a gente constrói o pensar teológico? Então, existem 3 formas básicas, assim, o basicão que você precisa saber da construção teológica. Então, você tem 3 fases, ou 3 momentos da produção teológica, do pensamento teológico que a gente encontra, principalmente logo após aquilo que a gente chama de fechou o ciclo dos apóstolos, fechou os ciclos das cartas paulinas, fechou o ciclo da existência desses atores, desses protagonistas, na construção daquilo que a gente chama de cristianismo do primeiro século, ou aquilo que a gente poderia também chamar de igreja primitiva, por exemplo. E aí você tem 3 momentos na história da produção teológica no Ocidente, em particular. Então, são 3 formas de fazer teologia. Então, a primeira forma é a patrística, que é a teologia do primeiro milênio. Depois você tem a escolástica, que é a teologia do segundo milênio, e depois você tem a teologia moderna, que é a teologia do terceiro milênio. Preste bem atenção nessa expressão, como eu falei no início, não há neutralidade, não há neutralidade. Os teólogos da patrística são filhos do seu tempo, então eles estão impregnados, eles estão imersos, ok? Em helenismo, com recorte platônico e estoico. Depois temos seus principais representantes, Orígenes e Agostinho. Nós estamos na patrística. Depois nós vamos para a escolástica, que também são filhos do seu tempo. Estão impregnados de aristotelismo, de metafísica, de ética. Seus principais representantes são Tomás de Aquino e Boaventura. E, por último, os teólogos da modernidade também são filhos do seu tempo, estão impregnados pelo logos da modernidade, com recorte na teologia progressista ou liberal. Seus principais representantes, Karl Barth, Karl Rahner, Hans King, que inclusive faleceu recentemente. Aonde eu quero chegar, queridos e queridas? A teologia moderna, diferente da patrística, diferente da escolástica, que tem um diálogo intenso e amplo, com o âmbito, com a linguagem, com a percepção, ou vou usar uma expressão que é muito comum em alguns ciclos, né? Alguns circuitos, né? A cosmovisão greco-romana. A patrística escolástica ela é fortemente atravessada por uma concepção de mundo greco-romano. A teologia moderna é atravessada por antropologia, por sociologia, por geografia, por pedagogia. É isso que vai gerar, mais à frente, as chamadas teologias, porque são várias, né, da América Latina. Nós temos, por exemplo, 2 expressões dessa chamada teologia latino-americana, essas teologias que surgem no âmbito da América Latina. Nós temos a teologia da libertação e nós temos a teologia da missão integral. Para chegar na teologia da missão integral, ou para chegar nessa teologia também da libertação, a gente precisa entender, então, esse tripé, ou essa organização que atravessou séculos. Então, o teólogo moderno, ele quer dialogar com as questões do tempo presente. Ele não quer pensar na perspectiva de Tomás de Aquino, ele não quer pensar na perspectiva agostiniana, ele quer pensar na perspectiva do tempo presente. Então, o seu campo de atuação vai exigir dele um diálogo muito mais intenso com saberes que não estão presos ou restritos, podemos assim dizer, na Idade Média ou no início da Idade Moderna, mas principalmente aqueles que atravessaram as experiências mais traumáticas da modernidade, em particular, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tanto a patrística quanto a escolástica, elas são períodos muito específicos na história da humanidade que têm a sua contribuição, que têm a sua importância, só que a teologia moderna, ela quer dar um passo além. Ou melhor, tanto a patrística quanto a escolástica, no que diz respeito àquilo que nós temos, por exemplo, com os nossos credos, né? Com as nossas doutrinas, seja os batistas enquanto arminianos, na sua boa parte, ou reformados também, na sua boa parte, nós temos aquilo que a gente chama dos nossos pactos doutrinários.
Em via de regra, esses pactos doutrinários estão no campo do ontológico, do ser, da existência, do inefável. A teologia moderna pensa no tempo presente, do real, no concreto. Então, por exemplo, quando a gente pensa em pecado, a gente não só vê os aspectos existenciais da ruptura do ser humano com o próprio Deus. A gente vai fazer uma avaliação, um mergulho mais profundo. Quais são os impactos do pecado, por exemplo, na relação do homem com o próximo, na relação do homem com a natureza, com a própria criação? Qual o impacto que o pecado tem? Daí que a teologia latino-americana pensa o pecado como sendo algo estrutural. Tem um aspecto ontológico, existencial, disruptivo, de forma negativa que o pecado gera, mas a teologia latino-americana, ou as teologias que são produzidas aqui na América Latina, elas vão um pouco mais além. Elas querem saber o seguinte, afinal de contas, qual o aspecto pragmático, concreto que isso gera. Posto essas informações, agora a gente pode falar um pouquinho sobre o Frei Beto, porque é uma frase dele que vai atravessar, vai permear essa exposição aqui do nosso encontro aqui à noite. Lembrando que ele é brasileiro, nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, frade de tradição dominicana, escritor, autor de vários romances, vários textos, já esteve preso durante o período da chamada ditadura civil-militar, e se ainda estiver disponível, caso você queira assistir, há uma das suas obras que já foi, inclusive, adaptada para o cinema, né, que é o Batismo de Sangue. A última vez que eu assisti esse filme, Batismo de Sangue, ele estava ainda no YouTube, estava disponível no YouTube. Então, se você puder assisti-lo, é maravilhoso, é uma obra que mostra o papel que frades dominicanos tiveram durante a chamada ditadura civil-militar, que durou 21 anos. Uma das características dele é a participação intencional junto aos movimentos populares, sindicais, assessorando as comunidades eclesiais de base, que, dentro da chamada teologia da libertação, é o espaço de reflexão, de gestação, mas também de execução, que vai levar aquela demanda, aquela percepção, aquele olhar a outros espaços. Quer dizer, aquilo que a gente chamaria de teologia pública. As comunidades eclesiais de base sentam, refletem, pensam, seja através da leitura da Bíblia, seja através da leitura popular da Bíblia, seja a partir também da mística, da oração, e dentro da tradição católica, essa questão também dos chamados sacramentos. Então, é uma experiência que consegue atrelar tanto a teologia, pensando a partir das chamadas classes desprivilegiadas, empobrecidas, excluídas, que é esse elemento que é fundamental na teologia latino-americana. Você pensa a partir de uma perspectiva muito específica, que são os pobres. E as comunidades eclesiais de base também acabam gestando uma participação muito mais assertiva, muito mais atuante por parte dos seus fiéis na vida pública. E a frase que uma vez eu citei no encontro da Missão Aliança, e aí que depois eu tive uma troca com o Francisco, essa frase que é: a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Essa frase é de autoria do Frei Beto. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. O que o Frei Beto está dizendo é o seguinte, irmãos e irmãs, que o lugar social, a partir do qual se reflete a vida de fé, determina a natureza do discurso e da prática teológica. Quer dizer, a minha geografia, o meu locus, o meu local, vai determinar a minha leitura da realidade. Logo, a teologia latino-americana fala de Deus a partir do lugar social dos pobres excluídos. Uma expressão muito comum, né? Uma teologia decolonial. Porque não é uma teologia que vem a partir daqueles que nos colonizaram, em particular aqui no Brasil, os portugueses. Mas uma teologia que pensa a partir daqueles que foram colonizados. É isso que vai definir, vai demarcar esse perfil teológico, em particular também do Frei Beto. Então, o lugar onde eu estou tem forte influência sobre o meu pensar. Por exemplo, se eu estivesse em Cleveland, Ohio, se eu estivesse em Genebra, se eu estivesse na Alemanha, com certeza o meu olhar sobre essa questão, desigualdade, pobreza, seria completamente diferente do olhar que eu tenho hoje. Eu não vou nem muito longe. Se eu estivesse dentro de um ambiente de privilégios, mesmo morando no Brasil, se eu estivesse num ambiente que me desse uma certa proteção, uma certa vantagem econômica e social, eu teria muita dificuldade para perceber de que aquilo que eu penso, as minhas conjecturas, minhas prospecções, tem uma relação direta
uns lugares aonde eu tenho mais tempo, eu me dedico mais, eu mergulho mais. Logo, o ambiente onde eu estou tem forte influência. Tem forte influência que vai acabar, muitas vezes, determinando minhas escolhas, definindo determinados papéis sociais que eu possa ter no presente ou até mesmo no futuro. Agora, a gente precisa de um estudo de caso, a gente precisa de um texto bíblico para nos ajudar a visualizar melhor esse conceito que o Frei Beto propõe, essa proposição, né? A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Então, a gente precisava de um texto bíblico para nos ajudar a visualizar. A gente precisa concordar, mas a gente precisa, pelo menos, utilizar as lentes que ele tem para a gente, pelo menos, chegar a uma conclusão que pode ser o seguinte: faz sentido. Eu não preciso concordar, mas faz sentido. E é um texto que eu queria apresentar para vocês, está em Marcos. Evangelho de São Marcos, capítulo 1. Evangelho de São Marcos, tá bom? Marcos, capítulo 1, que é um texto que eu já compartilhei algumas vezes com os irmãos e irmãs da Redenção. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, do verso 14 ao verso 20. Diz assim: depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. E ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto, arrependam-se dos seus pecados e creem no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu 2 pescadores, eram Simão e seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse, venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e eles deixaram Zebedeu, o seu pai, e os empregados no barco e foram com ele. Então, esse é um estudo de caso, e nesse estudo de caso em particular, a gente percebe o seguinte aqui, que a primeira decisão tomada por Jesus, logo após ser informado que João Batista tinha sido preso, foi em direção à Galileia. Essa notícia, que depois culmina com a execução de João Batista, leva Jesus para a Galileia. Os evangelhos sinópticos, que são os evangelhos sinópticos, são aqueles que são escritos a partir de uma mesma perspectiva. Mateus, Marcos e Lucas indicam que Jesus permaneceu na Galileia até pouco antes de sua morte, que Jesus teve uma experiência de ministério dentro de um ambiente social, geográfico, muito específico, que é a Galileia. Isso tem que ficar muito claro para a gente. Ele só vai à cidade, ou à grande cidade, que é Jerusalém, naquele processo que culmina com seu martírio. Para Jesus, o melhor lugar para comunicar sua mensagem era a Galileia. Quer dizer, a plataforma discursiva do ministério de Jesus é um ambiente campesino e rural, formado por homens e mulheres extremamente pobres. Logo, o lugar de onde alguém fala condiciona o que essa pessoa diz, como diz um teólogo espanhol, José Castilho. Quer dizer, da onde você fala vai condicionar, quer queira ou quer não, o que você está por dizer. Posto isso, há uma diferença, irmãos e irmãs, brutal, há uma diferença significativa, ok? Em falar de uma catedral, de uma mega igreja, e falar de um lugar ou de um território sem visibilidade, empobrecido. Eu vou dar um exemplo. Há uma diferença muito grande de você falar no mesmo púlpito onde fala o Rick Warren, lá em Saddleback, e você falar num púlpito que está numa favela, ou quando não, num púlpito que está dentro de uma região no norte e nordeste, uma região muitas vezes semiárida. Há uma diferença. Há uma diferença porque são classes sociais, são grupos sociais, são públicos-alvo completamente diferentes. Logo, é claro que aquele auditório, seja que está em Saddleback, ouvindo Rick Warren, ou seja que está lá numa comunidade pobre, ouvindo um pastor local, que também é fruto daquele ambiente, nós temos realidades completamente distintas. Então, a leitura do texto, o lugar de onde essas pessoas estão falando, a percepção que eles têm da realidade, a cabeça deles vão pensar e vão ler tudo que está ao seu redor a partir de onde seus pés estão. Eu gosto muito de uma frase do Paulo Freire, que diz que antes da leitura do texto, a leitura da realidade, quer dizer, a leitura da realidade precede a leitura do próprio texto. Quer dizer, quando
Quando você chega no texto, quando você se debruça sobre o texto, seja ele sagrado ou não, você já traz as suas preocupações, você já traz as suas opiniões, você já traz os seus conceitos, você já traz os seus preconceitos. É um processo, muitas vezes, lento para você perceber de que está para além daquilo que você acha que está dado. Logo, é importante entendermos que quando um líder quer promover a sua ideia, a primeira escolha a ser feita é onde ele vai falar e publicar sua mensagem. Onde é que eu vou construir meu auditório? É isso que nós encontramos aqui em Marcos, capítulo 1, do verso 14 ao verso 20. Jesus pensou e agiu de uma forma diferente, por exemplo, de alguém que pensa nos grandes centros urbanos, as cidades, por exemplo. Jesus foi para a periferia. De uma forma diferente, para promover a sua missão, não se dirigiu à capital Jerusalém. Jerusalém é um caminho na reta final do processo. A culminância em Jerusalém só foi possível porque ele começou um trabalho sistemático, com muita visão estratégica, nesse contexto na Galileia. Dirigiu-se para uma região distante, habitada por gente pobre, camponeses, pescadores e gente de moral duvidosa. Posto isso, eu queria fazer, então, duas afirmações aqui. A primeira afirmação, como era Galileia no tempo de Jesus? E o que eu estou lendo aqui, o que eu estou trazendo para vocês, é a partir dessa perspectiva que o Friberto estabelece. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Se os pés de Jesus estavam na Galileia, como era Galileia no tempo de Jesus? Essa é a questão. Como é que é a Galileia? Então, vamos lá, irmãos e irmãs. Os galileus do tempo de Jesus eram vistos como pessoas de má reputação. Pronto. Já temos um dado aí. Chamar alguém de galileu não era um elogio, mas uma ofensa. Os galileus eram tão mal vistos que a expressão galileu estúpido era uma forma de insultar alguém. Jesus, quando pensou onde podia pôr em prática o seu projeto e difundir sua mensagem, ele foi dirigir-se à região dos pobres, o país das pessoas sem importância. Jesus não buscou nenhuma plataforma de maior visibilidade e nem o favor dos mais influentes e poderosos do seu tempo. E esse princípio ele é fundamental. O lugar de onde se fala é um dos aspectos que mais influencia aquilo que quer se comunicar. E aí eu me lembro, quando as pessoas perguntam assim para mim, Vlad, me fale de Jardim Gramático. E como é que isso modifica a sua leitura do texto bíblico? Por exemplo, Jardim Gramático é um bairro, né, que está a 30 quilômetros de Ipanema. 30 quilômetros de Ipanema. A vida passa pelo menos com menos de R$3 por dia. O bairro de Jardim Gramacho sustentou por 3 décadas, irmãos e irmãs, com o maior lixão da América Latina. O território é a face da pobreza extrema. O bairro fica em Duque de Caxias, na região metropolitana, é um bolsão de pobreza extrema e a face mais dura e invisível da desigualdade e do abandono do poder público. É um lugar onde se vive rodeado de cachorros sarmentos e com menos de R$3 por dia para sua subsistência. É um lugar onde você encontra um alto índice de analfabetismo, tanto funcional quanto o analfabetismo mais básico, mais basilar. É um local onde você tem uma forte presença do tráfico, porque não há, volto a dizer, espaço neutro. Se o Estado não ocupa com políticas públicas outras expressões, a revelia vão ocupar esse espaço. Jardim Gramacho, como tantos outros bairros periféricos, como tantas outras favelas no Rio de Janeiro, tem muito mais a ver com Galileia do que a gente possa imaginar. Logo, o lugar de onde se fala é um dos aspectos que mais vai influenciar aquilo que você quer falar, aquilo que você quer compartilhar. Esse é um princípio que eu queria deixar com vocês. Depois, quem são as pessoas que irão seguir a Jesus, né? Quem são essas pessoas que irão seguir a Jesus? E é importante a gente compreender um pouco do sistema educacional daquela época, né? Nós estamos falando de uma realidade onde não existe Estado laico. Nós estamos falando de uma realidade onde a experiência política ou a experiência de educação e a experiência religiosa se confundem. Então, não é um momento que a gente poderia visualizar traços de práticas iluministas da Revolução Francesa. Não. Nós estamos falando de um ambiente onde a fé, a formação moral, a formação religiosa, a formação política, elas se misturam. Então, por exemplo, os meninos de Israel começavam a estudar a Torá é o Velho Testamento, irmãos e irmãs, aos 6 anos. E aos 10 já haviam decorado o Velho, já haviam decorado.
a Torá. Os que não conseguiam decorar o texto voltavam para casa e aprendiam o ofício da família. Então, nós estamos dentro de um cenário de educação das mais, assim, o modelo mais tradicional, que é ler o texto, decorar o texto e poder recitá-lo. Os que não conseguiam, à altura das exigências daquele tempo, eles iriam assumir as funções dos seus responsáveis, né? Os que não conseguiam voltavam para casa e aprendiam o trabalho das suas famílias, né? Os que avançavam continuavam e frequentavam a escola judaica. E esses alunos eram uma elite intelectual de Israel. Aos 12 anos já haviam decorado todas as escrituras, e aos 14 debatiam a tradição oral com os rabinos e professores. Se o rabino decidisse que o menino não tinha condições de ser o seu discípulo, ele era enviado de volta para o seu lar. Somente os melhores, ouvindo o seu professor, venham, sigam-me, somente os melhores. E aí, quando a gente chega aqui em Marcos, capítulo 1, verso 16, esse texto diz que Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 pescadores. Então, Simão e seu irmão André, que estavam no lago pescando com rede, Jesus lhes disse: venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Por que esses homens eram pescadores? Porque não eram discípulos. Eles não eram suficientemente bons, não tinham o currículo mínimo necessário para fazer parte de uma escola rabínica, para serem, inclusive, convidados, né, a participarem dessa experiência educativa de estar aos pés de um rabino. Logo, Jesus chamou alguns rapazes que não preenchiam os requisitos necessários para se tornarem discípulos e logo mudou o curso da história humana. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações práticas, concluir para poder ouvi-los e ouvi-las. Primeiro, que as mudanças profundas e duradouras na sociedade não vêm de cima, vêm de baixo. As mudanças mais profundas, mais radicais, vêm de baixo, de gente simples. Eu vou citar uma só aqui, Rosa Parks. Antes da gente pensar no movimento de luta por direitos dos negros norte-americanos, em particular no sul dos Estados Unidos, marcado por forte desigualdade, por forte traços de negação do qual era uma sociedade segregada, antes de nós pensarmos na presença do pastor batista Martin Luther King Jr., a gente precisa pensar em Rosa Parks. Porque são essas pessoas que estão lá na base da pirâmide social, são elas que promovem, são elas que vão, de certa forma, em rede com outros, a semelhança dos apóstolos, construir uma mentalidade de mudança a longo prazo. Mas são mudanças profundas e duradouras. E não virão por conta de uma determinação de um rei ou de um governo. É o povo mobilizado, organizado, sob forte liderança de gente séria, que faz isso. Eu citei aqui Rosa Parks, mas eu poderia falar da irmã Dorothy. Eu poderia falar de Pedro Casaldáliga. E vou parar por aí, que é muita gente que fez uma opção preferencial por esses espaços periféricos e deu voz, ou melhor, perdão, não deu voz, amplificou as vozes dessas pessoas. E, por último, somente a partir de baixo é que se vê a realidade nua e crua da dor do mundo. Somente a partir de baixo é que se vê a realidade nua e crua da dor do mundo. Nós vivemos num ambiente marcado por bolhas, irmãos. Nós estamos dentro de um contexto fortemente marcado por bolhas. O que significa isso? Significa que a gente tem uma dificuldade muito grande, mas muito grande, de sair das nossas bolhas. Eu estava ontem vendo uma entrevista, eu gosto muito de música, e eu estava vendo ontem uma entrevista com uma pessoa que trabalha com música, né, um empresário. Ele deu um exemplo assim, bem interessante, que eu curti muito. Ele falou assim, então, nos anos 80, quando a gente ouviu Vital e Sua Moto, estávamos todos dentro da mesma bolha. Eu, morador da Baixada Fluminense, um homem negro, quando ouvi Vital e Sua Moto, eu estava na mesma bolha desse sujeito, chama-se Lobato, que é um grande empresário do ramo musical, que é sobrinho de um outro sujeito chamado Erasmo Carlos. O que aconteceu nos últimos anos? Uma explosão de inúmeras bolhas, várias bolhas, uma fragmentação de bolhas, ou melhor, várias ilhas. E aí, essa semana, eu estou fazendo uma formação pela Perestroika. A Perestroika é uma casa
de educação colaborativa e criativa. E aí eu estava ouvindo uma jovem que trabalha no judiciário, uma mulher branca, loira, falando da dificuldade que é discutir alguns temas que são muito importantes hoje, necessários, no espaço do judiciário. Ela levantou a questão do racismo. Ela levantou, por exemplo, o caso da pouca ou quase inexistente presença de mulheres no judiciário. Claro, também de pessoas negras no judiciário. E ela usou um exemplo dela, pessoal. Ela falou, até pouco tempo atrás, por exemplo, eu achava que cotas era um abuso. Mas ela falou, gente, eu vim de uma família que meu pai, sendo um homem branco, quase europeu, foi educado a não receber pessoas negras na sua casa. Não, isso não aconteceu nos anos 50 e 60, isso aconteceu agora, entre os anos 80 e 90. O que eu quero provocar nessa reflexão, já estou terminando mesmo, porque eu acho que é super importante concluir, que eu já falei bastante, é na parte de baixo que se vê a realidade nua e crua do mundo. Não é naquele curso que você fez, naquele livro que você leu. Você tem que ir lá. Enquanto você não colocar os pés lá, é difícil te ouvir. Por exemplo, sistema prisional. Eu não tenho muito o que dizer sobre sistema prisional, não. Não me chame para falar sobre. Chame quem está colocando os pés lá. Por exemplo, eu até adianto, né? Por exemplo, o Antônio Carlos Costa é um cara que pode falar muito sobre sistema prisional. Então, falar sobre aquilo que a gente não conhece é um perigo. Eu vou dar um último exemplo para vocês. O último exemplo. Eu vou passar para o Francisco. Essa semana tem um programa, eu não vou dar crédito para o programa, não, mas enfim, teve uma menina da área do direito que foi para um programa desses youtubers, né? Uma explosão de youtubers, né? Youtubers, enfim, não sei. E aí ela estava conversando com ele, trazendo dados. Ele falou basicamente assim para ela, ele estava quase tentando esvaziar os dados que ela estava trazendo para ele. Porque é basicamente o seguinte, nós não estamos mais, assim, eu não sei se você já percebeu, nós estamos na modernidade, na contemporaneidade, então as nossas bases, ela caminha a partir do método racional. A gente não trabalha mais a partir da perspectiva do eu acho. Olha, eu acho que isso aí resolve dados, números. O que mostra a experiência que a parte de baixo da sociedade brasileira, ela é desigual. Eu gosto muito de uma expressão que o Bebeto e o Francisco conhece muito bem. O Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país empobrecido, cercado por forte concentração de renda e é desigual. Quando você olha para a parte de baixo, e quando vocês colocam os pés onde Jesus colocou, aí sua teologia muda. E não vai dar para você, desculpa, ficar pensando com a cabeça daquele que nunca pegou transporte público. Nunca pegou o busão. Melhor, nunca teve patrão, né? Vamos combinar. Que Deus nos ajude a saber separar, ter discernimento, para que a gente seja mais parecido com Jesus, aonde Jesus se fez mais presente. Aonde? Entre os pobres, claro. Beijo no coração de todos e todas. Francisco, a bola está contigo. É isso. Obrigado, Vlad. Obrigado. O que a gente pode fazer agora é um bate-pronto, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer. Podemos cantar o hino e recolher as ofertas, né? Pode ser. Via Pix agora está mais fácil, né? Via calhar. Eu já coloco o meu aí, inclusive. Então, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para o Vlad, ou sobre essa questão que ele trouxe, sobre Frei Beto, sobre teologia latino-americana, por favor, ligue o seu microfone. Lembrando que a gente tem 13 minutos. Vai lá. Opa, tudo bem? Daniel falando aqui. Firmeza? Firmeza. Então, eu estava na Páscoa assistindo a mensagem de Páscoa do Padre Júlio Lancelotti e do pastor Henrique. Cara, esqueci o sobrenome dele, cara. Me fugiu o nome agora, mas tá ligado, pastor Henrique? Henrique Vieira, lá de São Paulo. Não lembro. Não, o cara tá meio em voga, mas é um cara bem bacana.
gravou aquela música com o Emicida lá, enfim. Mas eles Henrique é estavam aqui do falando... Rio. Isso, exatamente. Foi bem interessante a mensagem de Páscoa dos dois, né? E uma coisa que eles falaram sobre essa questão da gente, às vezes, esquecer, na própria leitura bíblica, né, você tem que analisar Jesus sobre vários aspectos, né? E justamente esse aspecto da origem dele, né, de quem ele era como alguém do campo, né, a figura política que ele representava e tudo mais. E isso faz parte da nossa interpretação, né? Quando a gente ora, quando a gente tenta aplicar o evangelho na nossa vida, esse aspecto de quem era Jesus também era importante, né? Então, pensando sobre essa questão do lugar, de onde veio, né? Então, eu achei realmente extremamente relevante isso. Até estava lendo agora aqui, durante a palavra, eu estava relendo, o último livro que eu li do Frei Beto foi aquele Mosca Azul, um livro bem interessante, assim, são várias reflexões dele sobre a vida dele, a vida política dele, e ele fala um pouco sobre isso também, então é isso, só comentar da relevância disso. O Henrique é conhecido nosso, o Henrique já esteve em algumas reuniões presenciais, né? Eu gosto demais dele. O Henrique, a gente já nos cruzamos várias vezes. Eu sempre tomo cuidado de fazer uma questão que eu acho super importante. Eu fiz uma opção por teologia latino-americana. Não acho que todos precisam fazer a mesma opção. Não acho que as pessoas são obrigadas a ler o texto bíblico da mesma forma que eu leio. As pessoas que têm se aproximado e feito parte hoje da minha experiência comunitária de fé, eu sempre aviso, olha, eu leio a partir dessa perspectiva. Eu não tenho como pensar na perspectiva de Calvino, porque eu não estou em Genebra. Simples demais. Eu não tenho como pensar na perspectiva de Lutero, porque eu não estou na Alemanha. Entendendo teologia como ciência, como saber que passa por processos. Um conceito que até então era muito bem abalizado, em um dado momento ele é revisto. Ou pelo menos a sua hermenêutica é revista. Por último, eu acho que nós evangélicos estamos redescobrindo quem é Jesus. Nós somos muito apaixonados pelo aspecto salvífico de Jesus. Os benefícios que Jesus vai nos dar. O principal dele é não nos deixar ir para o inferno. Isso aí me parece que os evangélicos conseguem entender razoavelmente bem. Nos últimos anos, ao nos aproximarmos um pouco mais da teologia latino-americana, nós estamos descobrindo outras facetas de Jesus. Além de nos impedir de ir para um forno de micro-ondas de alta temperatura, Jesus também tem outras preocupações ou intenções em relação aos seus seguidores. E um deles é que a gente se pareça um pouco mais com ele, principalmente nos lugares de onde ele nunca saiu. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu fui pastor de uma igreja uma vez, e aí eu falei para minha irmã assim, puxa, o melhor lugar para fazer essa cantata de Natal é naquele morro ali, porque a igreja ficava próximo ao morro. Ela olhou para mim confusa, eu falei, irmã, porque aquele morro ali tem muito mais a ver com a manjedoura do que o templo. O templo tem uma outra configuração, tem uma outra estética. Então, é uma leitura que eu faço, fruto dessa percepção de que Jesus fez uma escolha muito estratégica para começar seu ministério. E é lá que a gente acaba redescobrindo outras facetas dele, para além dessa faceta salvífica, expiatória, que é um conceito muito caro à tradição cristã. É isso. Legal. Tem uma pergunta ali do Marcos Alexandre ali também. Ele colocou assim, o que a Prefeitura de Caxias tem feito para melhorar a situação local, já que ela está rodeada de crentes? Marcos, então, o que eu falei no início, né, de Nilópolis eu não posso falar muito, mesmo morando em Nilópolis. Também lá não. De Caxias. Ô Marcos, cara, eu vou dar um exemplo bem específico. Por exemplo, a vacinação da Covid em Caxias é uma bagunça. Assim, é matéria no Jornal Nacional, não de forma positiva, mas sempre de forma pejorativa e crítica. Então, a prefeitura é uma prefeitura marcada por uma série de equívocos no combate à Covid. Estou falando da Covid porque é o assunto mais presente agora. É aquilo que me toca como alguém que está dentro de um projeto social, lidando com pessoas que ainda não foram vacinadas. Eu sou um homem, eu nem falei minha idade, né, porque teve irmã que abriu falando a idade, né? Eu tenho 50 anos, então eu ainda não fui vacinado. Quando? Só Deus, na sua onisciência,
na sua soberania, poderá me informar, porque eu não sei quando serei vacinado. Então, a Prefeitura de Caxias ela tem uma série de erros e equívocos, porque, primeiro, ela não dialoga, óbvio, né? Você não vai dialogar com movimentos sociais, né? Os movimentos sociais são críticos a uma política que não atende os mais pobres, mesmo estando na Baixada Fluminense. É curioso, né? Um outro dado de Caxias, né? Caxias tem um circuito de grandes empresas ali pela principal via de acesso, que é Washington Luiz, e ainda mais tem uma refinaria de petróleo. Deveria se traduzir em políticas públicas, pelo menos isso, né? Saneamento básico, melhores condições de trabalho para aqueles que estão lá. Então, as ações não são de transformações profundas. Eu não vou citar a fonte, mas eles não são radicais, porque ser radical é ir na raiz do problema, e a raiz do problema é a desigualdade. Você não encontra isso. Para você ter uma ideia, o trabalho que a gente faz hoje em rede com as escolas mostra muito bem a dificuldade que as escolas têm e ainda vão encontrar por conta da pandemia. Nós fizemos uma parceria muito bacana com as escolas da prefeitura, ajudando os alunos e alunas que não são vinculados ao programa Casa Semente a ter um espaço para poder estudar, fazer suas atividades. Abrimos um canal de comunicação muito bacana com a coordenação pedagógica, com direção das escolas, e a prefeitura mal conseguia fazer uma distribuição de cesta básica, cesta básica, para garantir o direito à nutrição dessas pessoas, com uma cesta básica à altura da necessidade dessas pessoas. Isso é muito delicado. Então, eu diria que da ponta onde eu estou, lá na ponta, o poder público não chega de maneira tão assertiva como deveria chegar. Ok, mas deixa eu só comentar uma coisa, o Daniel está aí, ele pode também às vezes dar um pitaco. Mas a gente fez uma live também uma vez com o Doni, promovida pelos jovens, e foi uma live bem bacana que a gente falou sobre teologia da negritude e tal. Cara, teve um comentário específico, assim, a igreja não deveria estar se metendo nesse assunto. Essa foi a tônica do comentário, né? Que a igreja não deve se envolver em política, né? E cara, isso assim, é grosseiro, e soa grosseiro, porque quando você vira crente, eu já falei algumas vezes que quando você vira crente, você não perde seu CPF, você não perde o seu título de eleitor, né? Você não ganha uma carteirinha para ir para o céu e pronto. E uma da respostas que o Dani deu é assim, cara, a igreja está imersa na sociedade. Não tem como você não falar de política ou fazer política, só que as pessoas confundem o política com política partidária e dá essa bagunça, né? E eu tenho acompanhado um cara muito bacana, e acho que o Lard sabe quem é, o Marcos, lá de Pernambuco. Ele fala que ele tem faz há muito tempo lá que ele já tem uma escola de fé e política. E, cara, se você for nesse contraponto, se você é crente, cristão, e se você quer entender um pouco sobre política, fé e política, elas conversam muito, e é uma coisa não dá para dissociar da outra. E esse comentário em específico, o Dani respondeu muito bem, eu gostaria que ele falasse um pouquinho, porque isso é uma preocupação minha, né, e uma preocupação, assim, acho que razoável, que eu acho que o crente acha que a igreja não deve se meter nisso. Políticas públicas, por quê? Né? O que a gente está fazendo, né? E isso, Dani, tu lembra disso, né? Lembro. E também, isso também é uma... você falar que você não deve se meter em política já é uma decisão política, porque isso é uma má compreensão do que é política. Política é tudo que é relativo ao coletivo. Então, quando você escolhe que não deve se envolver ao coletivo, você já está tomando uma decisão política, já é uma ideologia. Cara, posso ler rapidinho aqui, ó, Frei Beto. Nem mesmo em Jesus é possível ignorar a íntima relação entre fé e política. Ainda que para alguns cristãos pareça estranho aplicar certas categorias àquele que nos assegura, por sua ressurreição, a vitória em última instância da vida sobre a morte e da justiça sobre a injustiça. Jesus tinha fé, o sabemos pelos textos que falam ao longo dos momentos,
daí só para... Cara, a própria morte de Jesus, ele morreu de uma forma de processos políticos. Então, a nossa vida sempre vai estar imersa nisso. E o próprio Frei Beto fala, cara, os que têm nojo de política são governados por aqueles que não têm. Então, enfim, e claramente ali, né, assim, nós fizemos uma live para tratar sobre, foi bem na época da morte lá nos Estados Unidos, do Floyd, foi acho que umas 2, 3 semanas depois disso. E, cara, posicionamento, assim, completamente negacionista do ponto de vista do racismo estrutural, né, cara? Como se a nossa igreja não tivesse imersa nesse racismo e como se a igreja não tem que dar respostas, né, cara? Nosso papel como cristão é buscar a redenção da sociedade em todos os aspectos, né? Então, esse é o nosso papel como cristão. A redenção pô, quantas vezes já foram na igreja, missão integral, enfim, envolve tudo, né, cara? Então, nossa, cara, eu fiquei muito indignado, cara. Vontade de nunca mais entrar na internet. Eu só queria somar nessa fala sua, Daniel e Francisco, dizendo o seguinte, assim, eu vou contar alguns causos aqui, né? Você fica velho, como eu estou ficando, a gente conta muitos causos, a gente conta muitas histórias. Mas primeiro, brilhante que você disse, não há nada mais político do que dizer que você não quer se envolver em política, né? A etimologia da própria palavra já nos mostra que é impossível ser um ser apolítico. Então, a própria etimologia, né? Então, não vou nem falar mais sobre, porque o Daniel já levantou a bola. Eu falei para vocês que eu estou fazendo uma formação esses dias, e é uma formação que não tem nada a ver com teologia, tá bom? Uma formação que pensa de que maneira você vai construir uma consciência mais crítica, de que maneira você vai atuar de maneira mais estratégica no mercado. E essa formação que eu estou fazendo pela Perestroika, a gente tem pessoas de lugares mais distintos. Então, a aula passada foi uma mulher negra, a próxima aula vai ser 2 pessoas negras também da área de ciências sociais e tal, e por último vamos ter alguém da área da moda, um cara que trabalha com moda, e é um cara que tem uma perspectiva bem interessante sobre essa questão de consumo consciente. O que eu estou percebendo nesse curso, para depois chegar na igreja, tá bom? É que determinados espaços da sociedade estão se organizando de maneira intencional para maior pluralidade no seu quadro de funcionários, a partir desse tripé, gênero, classe e raça. Nada é espontâneo, tudo feito de forma intencional. O que significa isso? Uma equipe de trabalho com mais presença de pessoas, por exemplo, que vêm de camadas populares. Uma política intencional, construída dentro da empresa, para a presença, por exemplo, de mais mulheres. E também uma política intencional para maior diversidade de gênero. É o que as empresas estão fazendo hoje. E aí, nesse curso, a maioria das pessoas que estão lá cuidam desses setores. Então, a troca, para mim, é muito interessante, porque eu estou na área de educação. Eu estou numa outra bolha, e eles estão em outras bolhas, que são empresas grandes, cara, fazendo exatamente isso, contratando. A maior parte deles são psicólogos, a maior parte deles trabalham no RH, a maior parte deles vieram, inclusive, de classes populares, hoje estão em cargos estratégicos. O que me parece, e aí, com todo respeito, que é a primeira vez que o Francisco me chamou, e eu tenho o maior carinho por ele, eu tenho uma notícia para dar para vocês. A sociedade está seguindo um fluxo natural. E tem muito pouco a ser feito, porque é um fluxo natural. Eu vou dar um exemplo muito pessoal da minha condição como homem negro. A questão é a seguinte, alguns séculos atrás, eu não era definido como humano. Eu não era definido como humano. Para eu ser definido como humano, foi uma disputa intencional de setores como esse que eu acabei de falar agora. Não bastou a Lei Áurea, não bastou a Princesa Isabel. Houve uma atuação estratégica de grupos sociais para poder dizer, eles também são humanos, hein? Eles também são humanos. Isso é um processo natural, irmãos, é um processo natural, não há o que ser feito. Aí, outra questão. A igreja faz parte desses setores que mais resistem a esse processo natural, porque ela é parte desse processo que precisa que tudo seja mantido do jeito como está.
Estou dizendo isso com muito carinho, pisando em ovos aqui, tá bom? Porque é a primeira vez que eu estou vendo vocês. Tem irmãos aqui da Redenção, a Bárbara, o Maécio, a Tabita, o Leonardo, o Marco ali está sempre com a gente, então eles sabem muito bem que eu sou mais claro, mas eu estou falando assim com muito temor, para eu não ter que prejudicar o Francisco, de que a igreja é parte de um processo de engrenagens que se apropria desses benefícios quando você sabe que você pode explorar, você pode escravizar, você pode segregar, você pode, porque eles não são humanos. Eu estou lendo a obra, eu estou estudando sobre Euclides da Cunha. Ele escreveu uma obra chamada Sertões, que é sobre Canudos. Em Minas Gerais, nós podemos matá-los porque eles não são humanos. Nós podemos invadir aquele território com um exército, invadindo 4 vezes. Por que nós podemos fazer isso? Porque eles não são humanos, eles são nordestinos. Aí, aquela frase, nordestinos são resistentes. A princípio é isso que Euclides diz, mas até o Euclides, em dado momento, descreve eles como sub-humanos. Podemos matá-los. Foram mortos 25 mil. Aonde? Lá em Canudos. Onde eu quero chegar? Que a política nos atravessa em tudo. Em tudo que você faz. Na roupa que você compra, na comida que você compra, nos programas que você assiste, tudo é política. Nós estamos fazendo política aqui. Essa é a questão. Entendeu? É exatamente isso. É a necropolítica do Mbembe, não sei. Mas é bem isso. E, cara, só para ressaltar nessa questão do racismo estrutural, no Brasil, se teu antepassado não foi um escravo, ele foi dono de um escravo. Porque a escravidão no Brasil formatou a nossa cultura, formatou a nossa identidade, quem nós somos. O Brasil foi o país que mais recebeu escravo da África. A nossa cultura, cara, a nossa visão de mundo foi formatada em cima da escravidão negra. E como é que você vai negar isso? O problema é que se arrasta até os dias de hoje. Daniel, é a teologia latino-americana que quer dar conta disso. A teologia latino-americana quer se perguntar aonde Jesus estaria numa situação real dessa. Do lado do senhor de escravos, na casa grande, cercado de privilégios, ou na senzala com os negros. Aonde Jesus estaria no grande navio negreiro, levando ele em direção ao continente americano, ou Jesus estaria lá embaixo, confinado, naquele lugar mal cheiroso. Tem um livro do Laurentino Gomes, que é Escravidão, né? Ele trata sobre a escravidão, volume 1, já saiu, volume 2 vai ser agora. Ele diz o seguinte, que o navio negreiro tinha um cheiro insuportável. Um cheiro, que você sentia de longe o cheiro, insuportável. Onde que Jesus está? Entre os compradores? É isso que a teologia latino-americana quer saber. A teologia latino-americana não quer discutir Deus. Já está definido. Jesus já está definido. Céu já está definido. Inferno já está definido. Alma, espírito e corpo já está definido. A teologia americana... Mas onde Deus está no jogo da vida? Comprando escravos? Ou libertando os escravos? É isso que a teologia latino-americana pergunta, entendeu? Foi sugerido no grupo de jovens a gente ler um livro, não ler o livro, mas estudar a partir de um livro, né? Depois a gente sempre faz assim, a gente pega um livro da Bíblia, destrincha, faz estudos, umas 4, 5 encontros, e depois a gente pega um livro da prateleira para ler. E depois dessa série aqui, até deu um vacilo, né? Depois dessa série aqui, Teologia Latino-Americana, eu já taquei John Stott, né? Porque eu gosto do cara e eu acho legal e tal. E uma pessoa lá do grupo da liderança falou assim, ei, mas calma lá, a gente tá estudando sobre teologia latino-americana e a gente vai voltar a estudar John Stott agora? E daí foi colocado um livro lá que é Como Ser, do Nelson Borges, se não me engano, Gerson Borges, Como Ser Crente Sem Deixar de Ser Brasileiro. E eu acho que é muito isso, cara. O evangelho tem isso, ele é contracultural, ele nasce na sua cultura, ele cresce na sua cultura, mas ele não deixa você ser escravizado por outras culturas. Então, assim, estudar a nossa teologia, saber da onde a gente vem, para onde a gente vai, saber
como que a gente foi formatado, né, faz toda a diferença, faz toda a diferença. Por isso que essa frase do Frei Beto hoje, para nós, faz muita diferença. Pensar onde a gente está, sabe? Para os irmãos e irmãs aqui, vou até adiantar, porque amanhã eu vou falar isso na reunião da redenção. A gente vai começar uma imersão no texto de Tiago a partir do mês de julho. 5 capítulos, é uma carta curtíssima, e é uma carta que a gente precisa ler hoje a partir dessas questões, que é a carta do apóstolo São Tiago. Então, tem questões ali que Tiago trata, que são questões muito caras para a tradição cristã. Então, a gente precisa ir muito longe, não. Se a gente ler os evangelhos, se a gente se apropriar das narrativas dos evangelhos, essa carta, por exemplo, é um texto que eu acho necessário e muito importante para esse tempo agora. Inclusive, está aberto, sim, quem quiser participar. Fala com o Vlad aí. Pessoas, acho que não tem mais, né, tipo, algum comentário? Não sei se vai ter mais algum. A gente pode abrir para mais um e daí a gente fecha, porque já são... Oi, pode falar. O Marcos perguntou ali se você tem indicação de livros. Ai, boa, Marcos. Desculpa, cara. Obrigado, Não, Marcos. então, eu coloquei no slide, né, o que a vida me ensinou, eu trouxe até ele, que é esse livrinho aqui, simples demais, muito gostoso de ler. Frei Beto e Marcelo Gleice, esse livro é muito interessante. Marcelo Gleice é um físico, é agnóstico, e eles falam sobre fé, sobre espiritualidade. É um texto publicado pela editora Agir, é uma série de encontros e tal, e é bem interessante sobre fé e ciência. É um livro que eu li há muito tempo, então os primeiros capítulos eles falam sobre a vida deles, um na academia, como cientista, e o outro no campo da teologia, as experiências que o Frei Beto também teve como jornalista, e depois eles vão falando das questões da fé. Cara, é um livro maravilhoso. A biografia do Frei Beto, eu faço uma ressalva aqui, ela é publicada aqui pela editora Civilização Brasileira, a biografia do Frei Beto. Eu, particularmente, não gostei da estrutura do texto, mas é uma questão pessoal. Digo eu e não o senhor. Pode ser que você goste da estrutura, como o texto está amarrado lá. Mas eu, particularmente, não gostei. Como eu leio muita biografia, eu falei, cara, esse texto poderia estar melhor escrito. Está muito acadêmico, sabe? Está muito cartesiano. E as biografias elas têm um lirismo, tem uma certa poesia. Eu achei um texto muito metódico, mas é um texto para quem quiser conhecer um pouco mais. Eu recomendo o livro Batismo de Sangue e o filme Batismo de Sangue, isso ainda está no YouTube, porque fala não só dele, mas fala de todos os outros frades dominicanos, e a importância que eles tiveram durante o período da ditadura civil-militar merece uma reflexão, tanto crítica, mas merece uma reflexão, entendeu? Só pegando um gancho, esse vídeo aqui, essa aula aqui, a gente vai subir, uma aula, né, claro, a gente vai subir no YouTube depois, se você quiser acessar lá da Igreja Batista do Prado, curte lá e compartilha, não esquece de se inscrever e tal. Feito isso, a gente vai colocar lá os livros também que ele indicou, tá bom? Então, se você quiser também pegar lá, pode, tranquilo. Só uma última ressalva antes da gente finalizar, acho que ele colocou mais uma coisa ali, eu já leio. A parte que você falou sobre a questão do nordestino, sobre, né, os nordestinos, cara, eu sou nordestino. Eu nasci numa cidade chamada Quixadá, que fica a poucos quilômetros, assim, de Fortaleza, no Ceará. E quando eu cheguei aqui em Curitiba, né, muito tempo atrás, eu sofri esse preconceito contra cearenses. Aqui, né, a dita cidade modelo, né, que é o chamado por aí. E eu sofri, e foi muito doloroso para mim. E eu lembro que eu estava numa loja, eu trabalhava como vendedor, já fui bastante coisa na vida, praticamente um Highlander, mas eu trabalhava numa loja como vendedor, e uma mulher, eu fui atender a mulher e ela percebeu que não era, né, por causa, talvez, do sotaque enrolado, nem parecia curitibano nem nada, nem parecia curitibano, nem parecia cearense, estava meio misturado. E ela falou assim, não é daqui, né? Eu falei, não. Ela perguntou onde você era, eu falei e tal, ela falou assim, por que você não volta para sua terra? Você vem para cá para tirar o emprego das outras pessoas. E, cara, eu fiquei tão bravo, assim, na época eu não era cristão, então eu podia ficar bravo.
eu fiquei tão bravo que eu olhei para a senhora e falei assim, eu me recuso a atender você, eu vou chamar outra pessoa para te atender, porque não dá. E se eu tô aqui, é porque os curitibanos não querem trabalhar aqui. Então é por isso que eu tô aqui. E eu saí, cara, mas eu confesso que eu chorei na volta para casa, enfrentando o busão lotado. Esse dado que eu estou trazendo aqui, especialmente do Euclides da Cunha, porque o Euclides ele era do Exército, ele era engenheiro, e ele participou da quarta e última expedição que destruiu, arrasou com Canudos. Então ele foi lá como um olhar de alguém que estava sob forte influência daquilo que nós chamamos de darwinismo social. Traduzindo, há espécies humanas que são subdesenvolvidas. Esse é o olhar que ele traz. Quando ele volta de Canudos, né, quando ele volta dessa experiência, anos depois vai produzindo texto, porque em primeiro momento esse texto vai para os jornais. Me parece, se não me falha a memória, esses textos primários vão para o jornal Estadão. Olha aí. Mas depois vira o livro Sertões. E aí, nessa obra em particular, ele já vai repensando, e a palavra que ele usa para definir o que houve em Canudos, ele chama de massacre. Não havia até então, no vernáculo brasileiro, a expressão genocídio. Essa expressão só chega para nós pós-Segunda Guerra Mundial. Então, não existia uma palavra para dar conta. A palavra é genocídio. E por que foi um genocídio? Porque praticamente uma cidade inteira foi dizimada. E aí eu estava nesses dias eu estou fazendo essa leitura, tá? Eu estou lendo Tiago atravessado com obras sobre Euclides da Cunha. E aí tem uma foto, cara, que é a foto do que sobrou de Canudos com aquelas pessoas. Eu fiquei olhando para aquela foto, vendo aqueles corpos, vendo aqueles rostos, eu disse algo aqui que é muito pessoal. Eu falei, esse é o público que andava com Jesus. Esse público aqui. Essas pessoas, com esses rostos aqui. São essas pessoas aqui que andavam com Jesus. Então, isso para mim me faz virar uma série de chaves. E toda vez, quando eu estou diante dessas pessoas, quando eu tive ontem conversando com uma senhora, visitando a casa dela, que está prestes a cair, a casa já foi condenada pela Defesa Civil, ela está pedindo socorro à Casa Semente para ajudá-la a construir uma nova casa, ou reformar aquela casa. Aquilo me corta, eu não consigo sair dali bem. Assim, eu estou dizendo que todo mundo tem que ter uma experiência dessa, não estou dizendo que eu, particularmente, quando eu atravesso esses lugares, isso me desconstrói, me desloca, eu tenho um dia muito mal, porque eu nunca morei em condições assim. Eu sou filho de militar, sou fruto da classe média, eu estudei em boas escolas, estou fazendo uma outra especialização, então estou cheio de privilégio. Tive Covid, eu, minha esposa, meu filho menor, fomos bem cuidados, bem alimentados, compramos todas as medicações. Então, eu não sei o que é sofrer na medida que essas pessoas sofrem. Eu não sei o que é a vida da medida que essas pessoas sabem. Mas o que eu sei é que Jesus está lá. E eu preciso estar mais tempo lá. É isso. Beijo no coração de todos e todas. Eu já terminei. Eu quero me solidarizar com a Ave, que é Ave, né? Que está escrito Ave. É Francisco. É Francisco. Então, Francisco, meu nome é Maécio, meus pais são cearenses e já faleceram, enfim, eu estou com 54 anos. Meu pai, quando chegou aqui no Rio, nos anos 50, ele sofreu muito, tá? Sofreu muito, muito. Assim, várias histórias que ele contava de dormir na praia, enfim. Tinha um irmão que tinha muito dinheiro, e só que o irmão não podia apresentar ele como irmão porque ele era um miserável, enfim. E aí ele conseguiu, com muito trabalho, se sobrepor, viver com qualidade, enfim. Mas eu me solidarizo com você. Chico, agora tá. Mas eu me considero cearense, hein? E quero falar outra coisa para você também sobre a teologia que você falou, que não se discute isso na igreja, mas, na verdade, é o que as pessoas ouvem, é o que os crentes ouvem. E aí, infelizmente, eles ouvem Malafaia, eles ouvem Edir Macedo, RR, enfim. E aí, infelizmente, um dos caras é conselheiro do presidente da República. E aí a gente está nessa desgraceira toda. É muita coisa, cara. Cara, obrigado pelas suas considerações. Fico feliz. Gente, a gente já
passamos aqui, não passamos do tempo, mas a gente vai terminar agora. Vlad, quero agradecer, cara, pela tua parceria, quero agradecer pela tua palavra, quero agradecer pelo teu esforço de estar com a gente. Obrigado a todos que ficaram aqui com a gente. Que Deus abençoe vocês na semana, Deus abençoe vocês no final de semana. E teologia latina, por favor. Tá ok? Eu vou orar, daí a gente se despede e dá um tchau, tá bom? Querido Deus, obrigado por esse momento aqui maravilhoso. Te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra à luz do nosso contexto, que faz toda a diferença, Senhor. Faz toda a diferença. Olhar para os textos bíblicos com o olho aqui onde a gente está, faz toda a diferença. Que a gente consegue enxergar a vida, Deus, com mais naturalidade. Com mais naturalidade, Senhor. Precisamos desse teu poder, de poder olhar para o nosso ambiente e pensar nas tuas escrituras e buscar nas tuas escrituras respostas, Senhor. Te agradeço por esse tempo aqui, Deus. E em nome de Jesus que eu oro, que o Senhor abençoe a todos aqui com a tua presença. Amém. Amém. Isso aí, Vlad. Obrigado. Eu agradeço o carinho, a atenção e a paciência. Um beijo no coração de todas e todos. Um último pedido. Torçam pro Fluminense hoje, hein? Olha, Certeza. todas as heresias que eu disse essa noite, a sua foi a maior de todas. Enfim. Irmãos, amanhã, os irmãos da Redenção que estão aqui, amanhã tem culto, hein? Beijo no coração. Não dormir cedo. Tchau. Tchau. Abraço, pessoal. Valeu. Tchau.